o instituto mais relevante, mas mais relevante mesmo, e mais problemático, que mais dá dor de cabeça, é a reserva de plenário, né? A reserva de plenário, caríssimos, ela teve sua previsão original na Constituição de 1934, como vocês podem ver aí no artigo 179, e é repetida na Constituição Federal de 1988, no artigo 97. Não muda quase nada, a essência do Instituto é a mesma na Constituição de 34 e na Constituição de 88. A única diferença é a previsão na Constituição Federal de 88 de um órgão especial que vai ajudar aí, galera, o Tribunal Pleno, né, galera? Porque é o seguinte, qual é a lógica? Lá em 1934, ainda não se tinha essa ideia de litigância em massa, né, que nós temos hoje, processo que não se acaba mais. E por isso, na redação do artigo 179 da Constituição de 34, não consta órgão especial, consta pleno, a maioria dos seus membros, né? É o que diz aí o artigo 179. Só por maioria absoluta de votos da totalidade dos seus juízes poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. E aí vamos ao 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, a chamada reserva de plenário. E qual é o fundamento da reserva de plenário? Observe que a reserva de plenário ela está dificultando a declaração de inconstitucionalidade. Ela não quer facilitar. O Otávio fala, imagina o TJ de São Paulo com mais de 360 desembargadores, sem órgão especial. Seria terrível, hein, Otávio? Sem sentido, né? Então, se dificulta, se cria barreira para declarar inconstitucional uma norma. Então, eu posso entender que a reserva de plenário se fundamenta na presunção de constitucionalidade. Como se presume constitucional o ato normativo, galera, eu tenho que criar dificuldades para a declaração de inconstitucionalidade desse ato normativo, porque se presume a sua constitucionalidade. E como se presume a constitucionalidade do ato normativo, significa dizer que a declaração de inconstitucionalidade ela vai representar aí um fator excepcional, tá? A própria reserva de plenário, aqui como princípio hermenêutico, ela é uma regra também restritiva, galera. Veja que eu estou retirando do tribunal a liberdade de decidir. O tribunal não pode decidir como ele bem entender. O tribunal vai ter que decidir analisando os parâmetros da reserva de plenário. Como nós estamos restringindo uma liberdade do tribunal, que é a sua liberdade de decidir, estamos restringindo uma prerrogativa do tribunal, que é a prerrogativa de decidir, a reserva de plenário deve contar com interpretação restritiva. É aquele bom e velho raciocínio de hermenêutica, meu aluno. Regras restritivas se interpretam restritivamente. Regras restritivas se interpretam restritivamente. Se eu estou restringindo uma liberdade de decidir do tribunal, significa dizer, meu aluno, que essa regra tem que ser interpretada de maneira estrita, restritiva. E é por essa razão que o meu aluno começa a entender, por exemplo, que não se aplica a lógica da reserva de plenário a turmas recursais. Por quê? Porque turma recursal não é tribunal. Veja, isso é interpretação restritiva. O meu aluno vai entender também que não se aplica a reserva de plenário nas decisões dos tribunais que declaram a constitucionalidade. Por quê? Porque a reserva de plenário requer a declaração de inconstitucionalidade, interpretação restritiva. Observe que também não é necessário reserva de plenário quando um tribunal realiza juízo de recepção ou não recepção. Por exemplo, um TJ vai verificar uma recepção ou não recepção de um ato normativo.
ele não vai precisar observar a reserva de plenário, meu aluno. E por que ele não vai precisar observar a reserva de plenário? Porque aqui fala em declarar inconstitucionalidade, não fala declarar inconstitucionalidade e juízo de recepção. A interpretação é sempre restritiva, necessariamente restritiva. Então, eu vou aplicar praticamente na literalidade a disposição do artigo 97 da Constituição Federal, porque ela é uma regra restritiva de competência. Ela é uma regra restritiva de prerrogativa, daí interpretação também restritiva, tá?